expressar a minha alegria e satisfação pela oportunidade e pelo privilégio que temos em podermos nos reunir nesta manhã para juntos prestarmos a Deus um culto de louvor, de adoração, cercarmos a mesa do Senhor e compartilharmos de sua preciosa palavra. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero externar a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Reinaldo, agradecer pela confiança, cedendo-me este púlpito para ministrarmos a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando e prosperando o vosso ministério. Deus já tem ministrado de forma muito especial aos nossos corações nesta manhã, através dos louvores que aqui foram entoados, palavras que foram verbalizadas, e eu tenho a plena convicção de que Deus, por mais uma vez, tem o propósito e o compromisso de continuar falando conosco através de sua palavra. Deus está neste lugar e o Deus que está presente é o Deus que fala, e fala através de sua palavra. Para tanto, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Enquanto vocês localizam a referência bíblica, eu quero dizer aos irmãos que, pela graça de Deus, eu tenho tido o privilégio, para mim é um privilégio, servir a igreja através da pregação e também através da escrita. Eu tenho obras literárias publicadas e eu tenho dedicado minha vida, meu tempo, aplicado meu coração para esse fim, contribuir com o crescimento e a edificação espiritual da igreja. E eu trouxe comigo nesta manhã alguns temas de algumas obras literárias que eu tenho e quero apresentar aos irmãos rapidamente e colocar à vossa disposição. O primeiro tema que eu tenho a alegria de apresentar é o livro Pregação Expositiva, onde eu trato acerca da importância da pregação para o crescimento saudável da igreja. Eu acredito que o método eficaz de Deus para que a igreja cresça em número e de forma saudável é a pregação fiel das Escrituras. Este livro vai abençoar muitíssimo a sua vida, principalmente você que prega ou você que aspira o ministério da pregação e deseja fazer isso com excelência para a glória de Deus e edificação da igreja. No verso, uma sinopse do livro onde você pode conhecer melhor acerca desta obra. O segundo tema é o livro A Essência da Comunicação na Homilética. O pregador ao púlpito, como comunicar de forma eficaz. Não basta ter a palavra, é preciso saber como comunicá-la de maneira que haja compreensão e entendimento, utilizando a linguagem adequada para aquele determinado momento. No verso também, uma sinopse do livro. O terceiro tema é voltado para a área ministerial. Foco na educação, breves reflexões sobre a instrução de diáconos e presbíteros, o caráter do obreiro, a formação do obreiro, habilidades pessoais, a postura do obreiro, a comunicação do obreiro, a higiene do obreiro, ética ministerial, dentre outras questões. No verso, uma sinopse do livro também. Por fim, eu trago um quarto tema, que não é de minha autoria, mas é um livro que eu tenho recomendado, principalmente nesse ano que nós estamos vivendo, um ano político. É o livro Evangélicos e Política, de autoria do pastor Bezaliel Alves de Oliveira Júnior. Há quem diga que a igreja não pode se envolver com política. A igreja precisa sim se posicionar para que possamos eleger pessoas que defendam princípios e valores
que nós acreditamos. O pior analfabeto é o analfabeto político. Está à vossa disposição, após o culto, você poderá adquirir, levar o material de excelência para casa, que vai abençoar muitíssimo a sua vida. Livro não é gasto, livro é investimento. Quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, para de viver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Vamos acompanhar a leitura do texto. Isto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em partes o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer, para beber? Ou desprezarias a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebestes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando vou ter convosco. Amém. Retorne ao seu assento, por gentileza. Muito obrigado. E que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero, aqui nesta manhã, uma vez que nós estamos em um culto de celebração da ceia do Senhor, trazer uma palavra pastoral aos irmãos, subordinada ao tema que é verdades e perigos sobre a ceia do Senhor. Verdades e perigos sobre a ceia do Senhor. A ceia é uma ordenança e um sacramento instituída pelo próprio Jesus como um meio de graça à sua igreja. Diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia, ele estava reunido juntamente com os seus discípulos no cenáculo. A sua alma estava profundamente triste. Judas Iscariotes já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata e Satanás já estava cirandando com Judas Iscariotes. Os discípulos questionavam entre si acerca de quem era o maior. Jesus, por sua vez, dá uma lição àqueles homens, cingindo-se com uma toalha, tomando uma bacia d'água e começando a lavar os pés dos seus discípulos.
Depois disso, eles vão comer a Páscoa, o que a Bíblia chama de a última Páscoa. Na verdade, é a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos. Mais tarde, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, de forma objetiva, vai tratar e estabelecer normas e princípios que devem reger a prática da celebração da ceia do Senhor. E o mesmo apóstolo Paulo, que no capítulo 11 e versículo 2, fizera um elogio àquela igreja, agora no versículo 17, faz uma severa e dura crítica a ela, dizendo: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Dominicalmente era celebrada a ceia do Senhor na igreja primitiva. E antes da celebração da ceia do Senhor, era celebrada a chamada festa do amor, festa do ágape, festa do partir do pão, onde cada um vinha das suas casas, trazendo consigo um prato de alimento, e aquilo não era apenas um ato de confraternização, mas também era um gesto de solidariedade para com os membros menos favorecidos da igreja, que talvez durante a semana não tinham condições de se alimentar. No domingo teriam a oportunidade de se alimentar de um alimento substancial. Mas o que estava acontecendo naquela igreja é que os ricos ficavam de um lado e os pobres do outro. Os ricos comiam até se fartar e se embriagar, e os pobres eram deixados de lado, desprezados, e passavam fome. E depois dessa atitude odiosa, deplorável, repugnante, eles tinham a petulância de dizer: agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E Paulo os repreende, dizendo: não, senhores, o que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo isto não para melhor, e sim para pior. E antes de tratar propriamente acerca da ceia, Paulo vai tratar acerca da deturpação da festa do amor na igreja de Corinto. 6 erros de deturpação da festa do amor na igreja de Corinto. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o primeiro erro de deturpação da festa do amor na igreja de Corinto é que eles estavam fazendo aquilo não para melhor, e sim para pior. Naquela igreja, o culto não era teocêntrico, do homem para Deus. Naquela igreja, o culto era antropocêntrico, do homem para o homem. É por isso que Paulo disse: vocês estão fazendo isto não para melhor, e sim para pior. Porque todas as vezes que eu venho para o culto, centrado em mim mesmo, cultuando a mim mesmo, pensando nos meus próprios interesses, eu saio daqui pior do que eu entrei. E Paulo está mostrando àquela igreja que o centro do culto não é o homem, o centro do culto é o próprio Deus. O centro da ceia não é o homem,
o centro da ceia é o Calvário, é a cruz de Cristo. Segundo lugar, segundo erro de deturpação da festa do amor na igreja de Corinto, é que não havia harmonia entre eles, os ricos de um lado e os pobres do outro, desprezados, deixados de lado e passando fome. Naquela igreja, a pessoa era valorizada pela grife da roupa que usava, pela posição que ocupava na sociedade e pelo título que possuía. E Paulo está mostrando a eles que na igreja de Deus, embora sejamos diferentes na perspectiva humana, aos olhos de Deus, todos somos iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro lugar, terceiro erro de deturpação da festa do amor na igreja de Corinto, é que havia cerimonialismo, ritualismo, mas não havia sinceridade de coração. Observem que haviam os elementos da ceia: o pão, simbolizando o corpo, o cálice, simbolizando o sangue. E Paulo olha para eles e diz: não foi a ceia do Senhor que vocês celebraram. Paulo estava denunciando o perigo do ritualismo e do cerimonialismo na igreja, porque há uma grande probabilidade de que você participe do pão e do cálice e Deus olhe para você e diga: não foi da ceia do Senhor que vocês participaram. Por quê? Porque não basta ter ritualismo, cerimonialismo. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 8, que nós devemos celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade. Deus não se impressiona com o ritualismo, com o cerimonialismo. O que Ele procura em nós é um coração sincero e verdadeiro na sua presença. Não basta ter cerimonialismo, ritualismo, é preciso que haja sinceridade de coração. Quarto lugar, quarto erro de deturpação da festa do amor na igreja de Corinto, é que eles eram esnobes e orgulhosos, os ricos de um lado e os pobres do outro, e a atitude deles não era compatível, coerente com a celebração da ceia do Senhor, porque a sua vida, as suas atitudes têm tudo a ver com o culto que você presta a Deus. Antes de Deus receber o seu culto, Ele recebe primeiro você. É preciso que haja coerência entre a sua vida, as suas atitudes e o culto que você está prestando a Deus. A sua vida precisa ser um avalista do culto que você está prestando a Deus. E eu faço uma pergunta muito pessoal, muito particular. Responda para o seu coração. Será que você que está aqui nesta manhã, que é crente em Cristo Jesus, será que a sua vida, as suas atitudes são compatíveis, coerentes com a celebração da ceia do Senhor? Responda para si mesmo. Quinto lugar, eles estavam se entregando aos excessos na igreja de Deus. Os ricos comiam, se fartavam e se embriagavam. E Paulo escreveu aos Gálatas 5, 19 a 21, que tanta glutonaria quanto a embriaguez são obras da carne e não fruto do Espírito. Finalmente, em sexto lugar, eles estavam envergonhando a igreja de Deus, desprezando os pobres. É por isso que essa prática da celebração da festa do amor foi esquecida com o passar do tempo por causa desses desvirtuamentos. E agora, depois que Paulo trata acerca da deturpação da festa do amor, Paulo vai tratar propriamente acerca da ceia. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei. O que Paulo estava dizendo era isso: eu não recebi de terceiros, eu não recebi de outrem, eu recebi diretamente do Senhor. O que? O que também vos ensinei. Ou seja, na mesma medida, na mesma proporção que eu recebi, eu estou passando para vocês, eu estou transmitindo para vocês. E Paulo vai nos mostrar que participar da ceia nos remete a 4 coisas. Primeiro, participar da ceia nos remete a olhar para trás, para a cruz, para o Calvário, para o passado. Versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Participar da ceia é recordar, é olhar para trás, para a cruz, para o Calvário. E concernente a essa olhada para trás, alguns pontos aqui valem destacar. Em primeiro lugar, concernente ao passado, a ceia não é um funeral, a ceia é uma festa. Repito, a ceia não é um funeral, a ceia é uma festa. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Ele celebra uma Eucaristia. Jesus não caminha para a cruz murmurando, reclamando, escoiciando seus tosquiadores. Jesus caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação, com alegria, e alegria essa de nos comprar para Deus. É por isso que este momento não pode ser visto com tristeza, com angústia, porque não é um funeral, é uma festa. Fala da alegria do Salvador em nos comprar para Deus. Segundo lugar, concernente ao passado, a ceia fala do grande amor de Jesus pela humanidade. O amor de Deus por você não foi escrito com letras de fogo nas nuvens, ele foi esculpido na cruz do Calvário. A cruz é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você participa da ceia, você pode dizer consigo mesmo: Ele me amou com amor incondicional. Ele me amou com amor incondicional. Retorno, por favor. Em terceiro lugar, concernente ao passado, a ceia é um memorial. Versículo 24. Fazei isto em memória de mim. A expressão aqui não é in memoriam, é em memória. In memoriam é você se lembrar de alguém que morreu e está morto. Não pode estar em nosso meio. A ceia não é um ato in memoriam, porque não fala de alguém que morreu e está morto. A ceia é um ato em memória, porque fala de alguém que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Todas as vezes que vocês participarem da ceia, em memória dele, o Cordeiro estará presente no meio de vós. O Cristo ressurreto estará presente no meio de vós. Quarto lugar, concernente ao passado, a ceia fala do grande sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Jesus não morreu apenas, simplesmente para nos conceder a salvação e a vida eterna. Ele morreu vicariamente, substitutivamente. Ele pagou a nossa conta. Ele zerou a nossa dívida. Porque a nossa dívida para com Deus era impagável. Impagável.
mas Deus nula perdoou pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ferido de Deus. Nós não fomos apenas perdoados, nós fomos justificados. Isso é mais do que ser perdoado, porque ser justificado é ser perdoado da dívida e ter saldo positivo na conta. Eu vou repetir: justificação é ser perdoado da dívida e ter saldo positivo na conta. Jesus brada na cruz dizendo: tetelestai, tetelestai, justificado, inocentado, livre, perdoado, a dívida foi paga, a conta foi zerada, não deve mais nada, e nós podemos cantar o cântico da nossa vitória: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Quem é livre, levante a mão, com a mão erga a voz, celebre a Deus, você é livre, a dívida foi paga, não deve mais nada. Orabaia, xere de garivassai, chorabadaga. Labarassai, o de garivassebe narabagai. Jesus deixou grandes ensinos, é verdade. Jesus realizou grandes milagres, é verdade. Porém, Jesus não quer ser lembrado pelos seus milagres, nem pelos seus ensinos. Ele quer ser lembrado pela sua morte. Participar da ceia, primeiro, é olhar para trás. Segundo, participar da ceia é olhar para dentro. Um autoexame. Versículo 28. Examine-se o homem a quem? Ao seu irmão? Não. Examine-se o homem a si mesmo. E faça o quê? Deixe de comer? Não. Coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Eu não fui constituído juiz do meu irmão. Eu não tenho méritos para olhar para você e dizer: você não é digno. Você não pode olhar para mim e dizer: ele não é digno. Eu não fui constituído juiz de ninguém. Pare de enxergar um cisco no olho de alguém, enquanto no seu tem uma trave. Ocupe dos seus próprios pecados, ao invés de se ocupar do pecado alheio. Sonde o seu coração. Faça um autoexame. Faça uma autoanálise. E eu pergunto: será que fazendo essa autoanálise, esse autoexame, eu encontro méritos, dignidade, pastor Reinaldo, em mim mesmo, para participar do corpo e do sangue? E a resposta é claro que não. Eu não sou digno, eu não tenho méritos, porém, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Repito, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Eu não participo da ceia porque eu sou digno, porque eu tenho méritos, mas por causa da dignidade e dos méritos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Através dos méritos que Cristo conquistou na cruz, eu me torno digno para participar da ceia. E é examinar-se, não para deixar de comer, porque tem gente que se autodisciplina. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque o pecado te afasta da ceia, mas a ceia te afasta do pecado. Repito, o pecado te afasta da ceia, mas a ceia te afasta do pecado. Não fuja da ceia por causa do pecado, fuja do pecado por causa da ceia. Examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice.
E o que é participar da ceia de forma indigna? Paulo disse: porque todo aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si. Participar de forma indigna, primeiro, é participar de forma indigna, de forma intelectual, sem discernir, sem reconhecer o que Cristo fez por você na cruz. Segundo, é participar de forma indigna comportamentalmente, sem ter vida para aquilo. Primeiro, participar da ceia é olhar para trás. Segundo, para dentro. Terceiro lugar, é olhar em volta. É um ato de comunhão. Versículo 33. Esperai uns pelos outros. Participar da ceia é um ato de comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos um só corpo, uma só família, um só povo, um só pão. Nós somos a família de Deus. É possível ter comunhão com Deus e com o seu irmão, mas é impossível dizer que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o seu irmão. Repito, é possível ter comunhão com Deus e com o seu irmão, mas é impossível dizer que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com o seu irmão. Momento doutrina: quando você vê um crente falando mal do outro, criticando o outro, denegrindo o outro, é sinal de esquizofrenia espiritual. Eu não gosto daquele irmão, aquela irmã, ela lá e eu aqui. Comunhão com ela? Não quero não. A Bíblia diz que você não pode nem cultuar, nem adorar. Você tem que deixar a sua oferta, voltar, se acertar com o irmão, aí sim oferecer a Deus a sua oferta, o seu culto. Salmo 133, verso 1 a seguir. Ó, quão bom, belo, é agradável aos olhos que os irmãos vivam em união. E ele compara essa comunhão, essa união, a dois elementos. Primeiro, é como óleo precioso. O óleo é terapêutico, serve para curar feridas. Quando o óleo da comunhão é derramado, feridas são cicatrizadas, porque o óleo da comunhão foi derramado. Segundo, é como orvalho. Isso fala de revitalização, restauração, restituição. Quando o orvalho da comunhão é derramado, a comunhão da igreja é restaurada, restituída, revitalizada, porque o orvalho da comunhão foi derramado. E diz a Bíblia que ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Finalmente, em quarto e último lugar, participar da ceia é olhar para trás, para a cruz, para dentro, um autoexame, em volta, um ato de comunhão, mas em quarto lugar é olhar para frente, para a segunda vinda de Cristo. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é um elo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Participar da ceia é olhar para frente, é dizer: eu tenho uma viva esperança, o noivo vem buscar a sua noiva, a aliança permanece de pé, eu estou renovando a minha aliança com o noivo, eu aguardo o retorno dele para me buscar. Jesus voltará. Os sinais são eloquentes. Voltará, e voltará de que maneira? Voltará brevemente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente, gloriosamente e poderosamente para buscar a sua noiva. Fique sobre os pés que eu vou orar com vocês. Coloque a mão sobre o seu coração, curve a sua fronte. A aliança está de pé. O noivo vem buscar a sua noiva. O amigo do noivo, que é o Espírito Santo, está adornando a noiva para o encontro com o noivo. E a noiva está presente aqui nesta manhã, diante desta mesa,
reafirmando a aliança com o noivo, dizendo: a aliança está de pé, o noivo vem buscar a sua noiva. Urabaia xere de gerivai, suprai labaracanto de gerevasebe na Arábia, olabaracel e tel e de calamanchorabagaia. Se existe alguém aqui cansado, Ele vai te fortalecer. Fraco, Ele vai te renovar. Caído, Ele vai te levantar. Pai, a sua palavra foi pregada. Aplique esta palavra a esse coração. A sua noiva está aqui nesta manhã, diante dessa mesa, reafirmando a aliança contigo, declarando: a aliança está de pé. Nós temos uma viva esperança. O noivo vem buscar a sua noiva. Se existe alguém aqui cansado, fortalece ele. Fraco, renova as forças, enche ela, traga consolo, bálsamo, refrigério para esse coração. Receba nesta manhã a visitação do amigo do noivo, do amigo Espírito Santo. A aliança está de pé, o noivo vem buscar a sua noiva. Aleluia.